E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre a resposta ao degrau dos circuitos RLC. Vamos dar uma olhada nesse circuito aqui representado na figura então. A gente tem aqui um circuito composto por um resistor, um indutor e um capacitor, e aqui um elemento novo que é uma fonte de tensão constante. Por isso a gente está falando em resposta ao degrau, porque a gente está falando em fontes constantes. Dessa vez, em vez de resolver para corrente, a gente vai resolver esse circuito aqui pensando na tensão no capacitor. A gente vai resolver uma equação diferencial que envolva a tensão. Na verdade, tu poderia resolver esse circuito para qualquer uma das tensões ou correntes presentes aqui. Tu poderia resolver para VR, para VL ou para corrente, que é a mesma em todo o circuito. Como a gente já resolveu para corrente várias vezes para o circuito sério, agora a gente vai resolver para VC de T e vamos ver como é que se comporta aí essa resposta ao degrau. Começando então, vamos fazer aquele procedimento de aplicar o KVL na malha e resolver aí essa equação diferencial que vai surgir. Começando então, olha aqui o que a gente tem. Que o VR mais o VC mais o VL, que são os elementos do circuito, isso aqui tem que ser igual a V, que é a tensão da fonte constante. Isso aqui tudo para um tempo maior que zero. Ou seja, o circuito está ligando no tempo igual a zero. Aqui do lado, a gente tem as equações do capacitor. Olha só, a gente sabe que Q igual a C vezes VC, que é a equação fundamental lá do capacitor. Derivando essa equação uma vez, a gente chega em I igual a C dV dt. Derivando mais uma vez, dI dt igual a C derivada segunda da tensão VC em relação ao tempo. Então agora a gente vai escrever as relações de V e I para esses três componentes aqui. Começando então no VR. O VR a gente sabe que é igual a R I. O VC a gente vai deixar como VC porque é para essa variável que a gente vai resolver. E o VL é igual a L vezes I linha de T. E isso tem que ser igual a V. Agora a gente vai substituir o I' e o I por essas duas equações aqui. Então, o I vai ser R, C, V'. Vamos tirar esse subíndice C, deixa subentendido. Aqui a gente tem o V, e aqui a gente tem L vezes I', ou seja, LC vezes a derivada segunda do V. E isso é igual a V. Vamos dividir toda essa equação por LC agora. A gente vai ficar com V duas linhas, mais aqui fica R sobre L V', e aqui vai ficar 1 sobre LC V, isso igual a V sobre LC. Agora, vamos dar uma olhada nessa equação aqui, para tirar alguma conclusão. Se tu olhar para essa parte só da equação, tu vai ver que ela é igual àquela equação da corrente que a gente tinha chegado para o circuito série. Essa parte aqui que faz a diferença agora. Isso aqui é o que a gente chama de não homogeneidade da equação. Então essa aqui é uma equação não homogênea. Como é que a gente resolve essa equação não homogênea? Na verdade, a gente resolve ela em duas etapas. Primeiro, a gente resolve a equação homogênea, que é essa equação da esquerda igual a zero, que a gente já resolveu antes, e depois a gente resolve a equação não homogênea, que é essa aqui. Como é que a gente faz para resolver a equação não homogênea? Olha só. A gente vai supor que esse VC aí ele é composto por duas parcelas. A gente vai chamar de Vn e um Vf. O que são cada um deles? O Vn é a solução da resposta natural do circuito, ou seja, a solução da equação homogênea, que é aquela que a gente já sabe. Aquela que pode ter a resposta as respostas subamortecida, criticamente amortecida e superamortecida.
que a gente já resolveu. Além disso, a gente tem esse VF aqui, que agora é novo. Esse VF ele vai ser a resposta do sistema para a equação não homogênea, que vai estar relacionado com a presença da fonte no sistema, que é a única coisa nova aí que a gente está vendo. Então a resposta natural a gente já sabe resolver. A resposta da fonte, a resposta forçada, por isso que tem o subíndice F, a gente tem que supor, olha só, VF de T a gente vai dizer que ele tem a mesma cara da fonte. O que quer dizer isso, a mesma cara da fonte? A fonte é uma constante. Então, essa VF de T aí vai ser também uma constante, porque ela tem que preencher os requisitos dessa equação aí. Então, o que tu vai fazer nas respostas ao degrau? Tu vai ter sempre um Vn, que é o que a gente já conhece, que a gente já sabe como resolver, que tu tem que fazer lá a equação de segundo grau, ver se as raízes são reais e iguais, reais e diferentes ou complexas conjugadas, e depois tu vai ver qual é a cara dessa fonte aí, e tu vai botar quanto que é o valor dessa resposta aqui. Como assim? Olha só. A gente vai supor, então, que esse VF de T é igual a K. K é uma constante qualquer que a gente quer determinar. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Quanto é que é o VF' de T? É zero. E o VF duas linhas de T também é zero, porque a derivada de uma constante é sempre zero. Agora eu vou pegar esse VF aqui e vou inserir lá na nossa equação original. Essa aqui, ó. Inserindo nessa equação, a gente vai obter o seguinte. 0 mais o VF, que é K, mais 0 igual a V. Então, a gente chega à conclusão que o K é igual a V. E aí a gente chegou na nossa resposta da equação diferencial. A gente tem que o VC vai ser o Vn de T mais o Vf, que nesse caso é igual a V. Então, voltando lá para o nosso sistema, olha aqui. Resumindo, para qualquer variável que tu escolher resolver esse sistema, seja para o VR, para o VL, para o VC ou para o I, a resposta da equação diferencial vai ter sempre a mesma cara. Vai ter o xn, que é essa que a gente sabe resolver lá pela equação de segundo grau, e depois o xf, que vai ter a cara da fonte. Como a gente está tratando em resposta ao degrau, o xf vai ser sempre igual a uma constante. Isso aí vai facilitar bastante, porque sempre que tu deriva uma constante, tu obtém zero. Agora, para finalizar, prestem atenção na coerência dos resultados. Por quê? Vamos analisar aquele VC de T que a gente obteve lá. Ele era igual a Vn de T mais V, que na verdade era o VF. Então, olha só. Lembra lá nas respostas, tanto na criticamente amortecida, quanto na superamortecida, quanto na subamortecida, o que acontecia? Sempre as respostas tinham uma exponencial decrescente multiplicando elas. Então as respostas sempre, para tempos grandes, iam para zero. Fossem elas assim, assim ou oscilatórias. Elas sempre vão para zero. Então o que acontece? Se o tempo é muito grande, o que acontece quando t tende ao infinito? Esse VC que a gente tinha aqui, ele passa a ser apenas V, porque o Vn aqui já foi todo para zero. Então vamos pensar no circuito agora, o que acontece quando o tempo é muito grande, para ver se isso aqui está fazendo sentido. Olha só, a gente tem aqui o nosso circuito, imagina que passou um tempo muito grande. O que acontece para tempos muito grandes com um capacitor? Ele vira um circuito aberto. No indutor, ele vira um curto-circuito.
Agora vamos pensar, se tu tem uma fonte de tensão aqui e aqui tu tem um circuito aberto e tu vai medir a tensão aqui, então obviamente a tensão aqui, como não passa corrente, ela tem que ser exatamente igual à tensão da fonte. Por isso que VC de T, quando T tende a infinito, é igual a V. Então isso aqui está coerente com os nossos resultados. A mesma coisa a gente poderia pensar se esse circuito aqui fosse, na verdade, um circuito paralelo e tivesse aqui uma fonte de corrente e a gente quisesse calcular, por exemplo, a tensão. A mesma coisa, no infinito, o L vai ser um curto-circuito, então toda a corrente vai passar por ele. Então, no infinito, essa tensão do circuito vai ter que ser zero. Era isso aí, então a gente viu a resposta ao degrau. Tem que sempre ter cuidado para a coerência dos resultados. E nas próximas aulas a gente vai falar aí um pouco sobre excitações quaisquer. Se essa fonte aqui não for um degrau, se essa fonte aqui for uma função exponencial ou senoidal, por exemplo, como é que a gente vai resolver? Era isso aí então, e até a próxima aula.